Você sabia que originalmente a ideia era que o Gota e a Faísca não fossem um casal? Quer dizer, eles até seriam um par romântico sim, mas ia ter um terceiro elemento nessa equação. Um cara de fogo bonitão e sarado que ia disputar com Gota o coração de Faísca. Ele se chamaria Dante, e Brasa, o pai da Faísca, ia fazer a maior força para que ele e a filha engatassem um relacionamento, já que ele não gosta de pessoas de água, e Gota tá incluído nesse grupo. Mas a equipe de produção acabou achando que a ideia não ia envolver tanto o público e deixou ela de lado. Sorte do Gota nessa, né? Já que o caminho ficou livre para ele. E essa é só uma das 11 curiosidades que ninguém sabe sobre elementos da Disney que a gente vai te contar agora. Então pega a pipoca e escolhe o seu elemento favorito, que tá começando mais um Team Videos. As casas do Bairro do Fogo são inspiradas nas chaleiras da Mongólia. Para deixar o filme com o ar mais oriental possível, a gente viu que a produção de elementos buscou inspirações em vários detalhes bem legais. E as casas das pessoas do Bairro de Fogo tiveram uma inspiração em um utensílio muito bonito e raro: as chaleiras da Mongólia. Diferente de chaleiras comuns, elas são verdadeiras obras de arte e possuem um formato mais arredondado. Algumas delas são feitas de metal, mas outras são de cerâmica. E se você notar bem, pode perceber que as casas das pessoas de fogo na Cidade Elemento são feitas de alguns desses dois materiais, porque só assim elas não pegariam fogo sempre. Bem legal essa sacada cultural. A origem da chama azul. Além do formato das casas das pessoas de fogo, outra característica do filme, baseada no Oriente, é a própria chama azul. Ela por si só representa a própria cultura e prática dos povos orientais que migraram para várias partes do mundo e mantiveram boa parte de seus costumes e hábitos, preservando sua identidade. Só que além disso, ela também possui uma inspiração em um elemento místico da cultura japonesa. Se trata do Hitodama. Na China, esse mesmo elemento existe e é chamado de Guaifo. Se trata de uma bola de fogo azul que representa a alma humana em sua essência, mostrando que o lado sobrenatural da vida continua mesmo depois de não ter mais um corpo físico, o que é bem importante, já que os orientais em alguns locais têm o costume de venerar seus antepassados. É possível ver as Hitodamas em vários animes japoneses inclusive, para demonstrar como isso é muito presente por lá. Elementos é cultura pura. Cada elemento demonstra raiva de um jeito diferente. Quem assistiu Elementos com certeza percebeu que nos momentos em que Faísca ficava com raiva, ela simplesmente queimava absolutamente tudo que estivesse perto dela. E não só isso, se você olhar bem, vai perceber que ela sempre mudava de cor quando ficava irada. E o tom de cor que ela ficava sinaliza o tipo mais quente de fogo que existe: violeta, que significa que o fogo que ela está emanando pode chegar até 1500 graus Celsius. Podemos deduzir que todas as pessoas de fogo fazem isso quando estão com bastante raiva. Já as pessoas de ar, como a Gale, a chefe do Gota, quando ficam com raiva têm a cor das suas nuvens escurecidas e começam a soltar pequenos raios. A gente não teve a oportunidade de ver pessoas de terra e de água com bastante raiva no filme, mas é bem provável que cada uma delas tenha um jeito bem diferente de manifestar a sua raiva. É possível identificar o amor da sua paixão pelo cheiro. A mãe da Faísca é a casamenteira oficial do Bairro do Fogo na Cidade Elemento, e para isso ela usa o seu olfato, que segundo ela mesma nunca falha. Por mais que possa parecer algo completamente absurdo, a verdade é que muitos seres vivos usam seu olfato para escolher seus parceiros para o restante da vida. E para isso eles liberam uma substância do amor chamada feromônio. Ainda não foi comprovado cientificamente que seres humanos também sejam capazes de liberar esse aroma do amor, mas existem estudos que tentam identificar se ele realmente existe entre nós. Mas o fato é que os habitantes da Cidade Elemento não são humanos, então a fagulha pode simplesmente estar sentindo por meio do seu dom algum aroma real que é liberado quando duas pessoas, mesmo de elementos diferentes, estão apaixonadas, que é o caso da Faísca e do Gota.
O detalhe interessante no início da relação entre os dois é que Fagulha não sentiu absolutamente nada. Isso só foi acontecer depois que realmente a Faísca já estava apaixonada por Gota, mesmo dizendo que não. Então a gente pode afirmar que Fagulha consegue sentir só esse cheiro nas pessoas de fogo mesmo, que no caso é a sua fumaça. Mas é mais que o suficiente. Mas se você tá pensando que pode ter um cheiro apaixonante enquanto estudos não saírem comprovando nada, continua tomando seu banho e colocando seu perfume pelo bem geral da nação. Gota seria completamente diferente. Como fã de filmes animados, você já deve ter ouvido falar que alguns personagens originalmente foram concebidos para serem diferentes. E dentre os personagens de Elementos, o que mais seria diferente seria o Gota. Isso porque a ideia é que ele fosse um pouco mais gordinho no filme. A gente viu isso no livro de arte oficial, onde é possível ver os designs alternativos de vários personagens. Claro que o Gota que a gente vê no filme não é um exímio atleta, igual alguns de nós achamos que seria no início do filme. Uma outra versão do Gota mostrava ele totalmente ao contrário, magro e com o rosto mais afiado. A história do filme é baseada em fatos reais. Calma que a gente não tá falando que realmente existiu uma mulher de fogo que se apaixonou por um cara de água no mundo real. Pelo menos não que eu saiba. Mas com certeza Elementos foi inspirado em fatos reais, já que muita gente acaba se esquecendo, mas a verdade é que o filme da Disney começa tratando da questão da imigração e como ela é um processo difícil e complicado, como vimos no caso de Brasa, Fagulha e até mesmo da Faísca muitos anos depois. E isso tem tudo a ver com a vida do diretor do filme, Peter Sohn, que é filho de imigrantes coreanos que se mudaram para os Estados Unidos antes dele nascer, assim como Brasa e Faísca. Mas além disso, o filme trata de outra questão polêmica real, que também está ligada à vida de Peter: o amor entre pessoas de etnias diferentes, já que a gente pode dizer que Gota e Faísca seriam os proporcionais a etnias diferentes que existem no mundo real. E Peter Sohn acabou namorando e se casando com uma mulher de etnia caucasiana. E apesar de possíveis dificuldades, eles formam um casal unido e feliz, provando que isso com certeza não é uma barreira para o amor verdadeiro. É brega, mas é verdade. Elementos fogo também sentem frio. Essa aqui vai mais a título de curiosidade mesmo. Quando Brasa e Fagulha chegam de barco na cidade Elemento, a gente vê que ele a cobre com um casaco, porque ela indica que tá sentindo frio, o que é bem irônico, já que eles são literalmente chamas vivas. Então, sentir frio não deveria ser algo possível para esse grupo de elementos. Mas é um detalhe bem interessante que a gente percebeu e achamos que você deveria saber. Pioneiros do Bairro do Fogo. Outra coisa bem interessante no universo de Elementos é que Brasa e Fagulha foram praticamente imigrantes pioneiros da Terra de Fogo. Se eles não foram as duas primeiras pessoas de fogo a chegarem na cidade Elemento, com certeza foram um dos primeiros, o que demonstra um nível de coragem que o casal teve e também a determinação em fazer um trajeto tão perigoso. Isso com o principal intuito de dar uma vida melhor para sua filha que estava a caminho. E existem alguns indícios que comprovam esse pioneirismo que a gente falou agora. O primeiro deles é o fato de que quando eles chegaram, eram as únicas pessoas de fogo no saguão de imigração, onde eles entram logo depois de chegarem no porto da cidade. Da mesma forma, quando eles chegam ao local onde seria a loja, a gente vê que naquele momento o lugar era totalmente sem vida e vazio, diferente dos dias atuais, onde a gente vê pessoas de fogo passeando em todas as direções, algumas delas com seus filhos e bebês. Além disso, a gente vê que não existe ninguém mais velho que Brasa e Fagulha no Bairro do Fogo. Isso porque eles provavelmente foram os primeiros. A única pessoa mais velha que eles que a gente vê ao longo do filme é a avó da Faísca, que simplesmente apaga em seu leito de morte. Outro indício que eles foram os primeiros é o fato de que isso era tão incomum que o próprio pai do Brasa não aceitou quando isso aconteceu, a ponto de não retribuir a sua saudação de respeito. A gente pode dizer que eles fizeram parte do grupo de pioneiros de fogo na cidade que antes tinha só 3 elementos. No livro de conceitos artísticos oficial do filme, a gente vê um desenho de um barco cheio de pessoas de fogo.
bem diferente do barco do Brasa e Faísca, que basicamente só tinham eles dois, o que só reforça a ideia de que eles foram alguns dos primeiros. Pessoas de Ar têm um jeito diferente de levar seus filhos. Logo no iniciozinho do filme, a gente vê Brasa e Fagulha chegando à cidade Elementa. E quando eles estão olhando para a grandiosidade da cidade e tudo que existe nela, a gente vê uma espécie de dirigível sendo esvaziada. E nesse momento, se você olhar bem, vai ver uma mãe saindo do transporte com um bebê chorando. Mas aí tá um detalhe bem curioso. Ela tá puxando ele por uma espécie de coleira. Dá até pra ouvir o bebê chorando. Pode parecer estranho à primeira vista, mas se você pensar bem, até que faz sentido. Quando as pessoas de Ar nascem, elas podem simplesmente subir até o céu. Isso se alguém não as segurar. Mesmo que a mãe coloque o bebê no braço, se ele não estiver preso, ele pode simplesmente subir. O que também indica que eles aprendem a controlar melhor se flutuam ou se andam depois de uma certa idade. Então, nesse caso, aquela espécie de prendedor de segurança que parece uma coleira pode ser uma opção mais segura para a própria criança não acabar sumindo e desaparecendo. Cada elemento possui seu próprio sistema de transporte. Não, a gente não tá falando de transporte dentro da cidade Elementa, mas sim de meios de transporte usados para viagens mais longas. A gente pode ver, por exemplo, que as pessoas de água viajam via submarino, já que para eles é um meio completamente seguro. Já as pessoas de ar usam uma espécie de dirigíveis, que enchem e esvaziam à medida que entram e saem do meio de transporte. Já as pessoas de terra viajam em barcos normais, de madeira mesmo, e as pessoas de fogo também viajam em barcos, mas que são feitos de ferro, porque senão o barco incendiaria e eles seriam apagados pela água. Essas foram as 11 curiosidades incríveis de elementos que eu tenho certeza que você ainda não conhecia. Mas calma, que ainda tem mais. A gente separou esses vídeos aqui porque temos certeza que você vai curtir eles. É só clicar e continuar a sua jornada de diversão.